Bom dia, vida. Eu caminho quando olho pra ti. Vamos entrando na nossa live. Sejam bem-vindos. Senhor te abençoe. Ó, já vai entrando e ouvindo o louvor, ó. Assim tu mantens o amor que arde. E assim aberto os passos mais me humilhas. Eu caminho quando olho pra ti. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo. E de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo. E de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo. E de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo. E de novo, e de novo. Bom dia, gente. Gente, eu amo esse louvor. E de novo, e de novo. Eu amo esse louvor. Essa parte da música, né, que ele fala assim: se hoje o Senhor me toca, amanhã eu preciso do toque de novo. E é muito lindo porque esse relacionamento com Deus, você não consegue passar uma vida de uma experiência. Uma experiência sustentar a vida toda, não. Todo dia você precisa do toque. Ontem eu precisei, hoje eu preciso de novo, e amanhã eu preciso, e domingo eu preciso, e segunda eu preciso. Sabe, gente? Eu amo essa música, porque ela fala: e se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, de novo, de novo e de novo. Amém? Como que vocês estão? Todo mundo bem por aí? Por aqui sextou. Tava fazendo uns stories agora falando um pouco sobre a gestão do tempo. Muita gente às vezes me pergunta: Rafa, como que você consegue fazer tanta coisa? Gestão do tempo. Organizando tudo o que eu preciso fazer nos 7 dias da semana, dentro das 24 horas. E dá pra fazer, viu? E dá pra fazer com excelência. É só a gente se organizar, né? Depois vocês dão uma olhada nos meus stories. Gente, começando a aula hoje, deixa eu falar com vocês. Ontem, eu coloquei a aula no YouTube. A minha mãe tava aqui em casa, ela falou assim: por que você não põe essas lives do Talmidim no YouTube? Eu falei assim: porque tem que ter um aplicativo pra baixar esses vídeos. Que a live, ela é diferente, né? Porque a live, ela é mais de 1 hora, assim, 40 minutos. Aí, consegui um aplicativo que eu consigo tirar do Instagram, baixar pro celular, do celular, fazer o upload pro YouTube. E aí, coloquei a aula 1, né? Que é a aula Talmidim. Então, nós estamos estudando esse livro, para quem está chegando agora, que tem um significado de discípulos, né? É uma caminhada longa, vão ser 365 vídeos, aonde todos os dias a gente pega um tema, a gente trabalha esse tema dentro dos versículos da Bíblia, pega algum aprendizado de como aplicar esse texto na nossa vida, sendo um discípulo, né? E aí eu consegui colocar no YouTube. Então eu vou colocar todas as aulas lá no YouTube. Algumas pessoas não têm Instagram, né? Às vezes o pessoal faz o propósito: não, Rafa, eu tirei o Instagram da minha vida, tava me consumindo muito, e eu acho legal, tá? Incentivo mesmo o povo sair do Instagram, porque isso aqui é uma máquina que corrompe a gente. Quando a gente vê, nós tá tudo igual marionete do Instagram, né? E não percebe. Então, rede social é pra gente madura, né? Gente imatura não sabe usar rede social, não tem limite, fica o dia inteiro no telefone, isso é um perigo, né? E aí, o YouTube também é uma ferramenta que as pessoas têm na televisão.
Então, diferente do Instagram, quem tem Smart TV, você entra direto no YouTube, você vai entrar no meu canal, chama Família dos Pastores, e as aulas do Talmidim vão estar no YouTube. Então eu já coloquei a aula 1, depois eu tenho, porque tem que fazer capa, não é tão simples, né, gente? Demora. Tem que baixar os vídeos, subir o vídeo para a plataforma, coloca capa, põe título, enfim. Mas, se você gosta de assistir o YouTube, entra no meu canal, se inscreve no meu canal lá, e eu vou colocar, eu criei uma playlist. Todas as aulas vão estar lá numeradas. Aula 1, aula 2, aula 3, porque aí você vai seguindo, né? E aí você vai conseguir acompanhar pelo YouTube. E muita gente prefere, porque aí não precisa ficar com o celular preso, né? A pessoa que assiste pelo YouTube, ela põe na televisão e o telefone fica liberado. Aqui no Instagram, não. Aqui você tem que ficar com o telefone só na live, né? Então, dado a informação, bora para nossa aula de hoje. Tô vendo alguns comentários aí. A Shirley, meu marido tá 2 dias de cama. Coloca a mão sobre ele, Shirley, e ora, né? O Senhor te deu autoridade para isso. Vai lá, põe a mão na cabeça dele, ora por ele, fala, Senhor, traga cura em nome de Jesus, né? Que todo espírito de enfermidade vá embora em nome de Jesus, ora aí por ele, que o Senhor te dê autoridade para isso. E ele vai ser curado em nome de Jesus. Nayana falou que mandou mensagem. Nay, hoje eu não vou ver não, porque hoje é o dia que eu tiro para me descansar. Segunda-feira eu dou uma olhada, né? Eu tava até falando sobre isso lá no Instagram agora, que eu tive que aprender, gente, a cuidar de mim também, né? Vocês imaginam a quantidade de mensagem que eu não recebo, né? Da igreja, da minha família, do Instagram, né? Então, muitas pessoas me mandam mensagem e teve um tempo da minha vida que eu queria ajudar todo mundo. Eu achava que eu ia salvar as pessoas das suas dores, das suas dificuldades, né? E a demanda, ela é gigantesca. Na verdade, gente, é igual secar gelo, não acaba. Se eu responder as pessoas que me mandou mensagem, elas me respondem de volta. Então, se eu tenho 50 mensagens para responder e eu vou respondendo, essas 50 me respondem de volta, mais as novas mensagens. Então, mensagem é um negócio que ele é infinito. E eu já sofri muito com isso, porque eu tinha na minha cabeça uma responsabilidade, que eu tinha que responder todo mundo, que eu tinha que ajudar todo mundo, e eu já cheguei a ficar doente por causa disso, né? Emocionalmente falando, eu me sentia cobrada. E aí eu entendi que eu posso responder, que eu não preciso carregar esse peso, né? É os trabalhos que a gente faz nas emoções, e que era só eu me organizar para isso, né? Então, sexta-feira, que é o dia de hoje, é o dia que eu tiro para me descansar, é o dia que eu tiro para renovar minhas forças. Então, eu não respondo ninguém hoje. Hoje é o dia que as pessoas que precisam de mim vão ter que esperar para que eu possa também cuidar de mim, porque eu também estou precisando de cuidado, né, gente? Então, às vezes vocês me veem como uma mulher forte, uma mulher muito determinada, né? Mas eu também tenho minhas fraquezas, eu tenho minhas dores e eu preciso, né, dar essa pausa. Então, às vezes eu não respondo, né, às vezes as pessoas não entendem que do lado de cá também tem um ser humano que precisa de descansar. Então, hoje os meninos vão para a escola e aí eu vou deitar no sofá, vou assistir filme, dependendo eu faço até um brigadeiro de panela e vou cuidar de mim, colorir, fazer nada. Se sentir um soninho depois do almoço, vou dormir. Na sexta-feira é o dia que eu tiro pra mim, né? E eu tenho que fazer isso enquanto os meus filhos estão na escola. Porque quem tem menino pequeno sabe, as crianças, elas chamam a gente 24 horas. Eles querem comer o tempo todo, eles querem mãe, mãe, mãe. Então, não dá pra me fazer isso no sábado e no domingo, porque os meninos estão em casa. No sábado e no domingo eles não têm escola. Então, eu faço segunda, terça, quarta e quinta, minha semana é ó, pá, 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 de um trem pro outro. Mas na sexta-feira eu dou uma pausa. Tô fazendo a minha live aqui para ficar liberada a parte da tarde. E hoje eu ainda tenho a apresentação do Léo na escola no final do dia. Acho que é 4 horas da tarde. Então nem vou poder descansar até 5, né? 4 horas eu tenho que estar lá na escola dele. E é isso, né? E eu compartilho isso, gente, primeiro, para informar vocês do porquê que demora para responder. E segundo, para te incentivar a fazer isso também, né? Cuide de você. Cuide, porque tem muita gente doente emocionalmente, porque a gente tá achando que a gente vai salvar as pessoas e a gente não salva ninguém, né? Quem salva aqui é Jesus. A gente aponta um caminho, a gente mostra uma direção.
mas as pessoas precisam buscar Deus com as próprias pernas, as pessoas precisam orar por elas mesmas, né? Pastor não salva ninguém. A gente está aqui para direcionar as ovelhas, porque quem é o seu pastor mesmo é Jesus Cristo. Eu e o Pedro, a gente é só instrumentos na mão dele para direcionar as ovelhas, ensinar, mostrar o caminho, ser um exemplo, mas cada um corre atrás do seu aí, né? Ore, busque a Deus, leia sua Bíblia, bata seu joelho no chão, clame ao Senhor, porque a Bíblia diz: clame a mim e responder-te-ei, diz o Senhor, né? Eu não posso clamar aquilo que é você que tem que clamar, né? Então, eu e o Pedro, a gente tem ensinado, né, as nossas ovelhas a não serem dependentes de pastor, né? Porque se tudo que você precisar, você tem que vir num pastor, você não vai conhecer a Cristo com as suas próprias pernas, né? E o que Jó fala? Antes eu conhecia você de ouvir falar, mas agora eu te conheço face a face. Por quê? Porque Jó teve que aprender, né, sozinho a caminhada dele com Deus. Então, nós, pastores, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente deixa as ovelhas perdidas mesmo, né? Elas acham que tudo tem que ser o pastor que tem que orar, o pastor que tem que fazer, o pastor que tem que... Não. Você tem que orar por você. E nós intercedemos, né, por trás, mas você precisa bater seu joelho no chão, porque quem tá com o problema é você. Só você vai poder falar das suas dores, das suas angústias. Eu não sinto a sua dor. Eu não sei o quanto que está doendo em você. Não tá doendo nada em mim, né? Às vezes a pessoa fala assim: Rafa, eu tô com um problema, ora por mim. Não, você vai orar por você mesma. Eu vou ficar do seu lado. Fico do seu lado, te dou apoio, mas só você sabe o quanto isso te dói. Só você sabe o quanto isso é importante para você. Então, nós devemos clamar a Deus. É nós que clamamos a Deus, né? E a gente, como pastor, nós estamos aqui para ensinar, ajudar, apoiar e apontar um caminho, né? Bora para nossa aula? Gente, ontem foi muito engraçado, porque o tema da aula de ontem foi luto. Aí algumas pessoas viram, eu acho que o tema, né, achou que eu tava falando que alguém morreu. Rafa, o que aconteceu? Quem morreu? E o povo entrou preocupado comigo, achando que eu tava em luto. Não, tô em luto não. Luto era o tema da aula de ontem. Hoje o nosso tema é manso. A gente está estudando o Sermão do Monte e ontem a gente falou, né? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E cada dia a gente tem aprendido algo diferente, né? Nesse tal Midim. Eu confesso para vocês, gente, que eu tô aqui para dar aula, mas Deus tem falado tanto comigo. Eu acho que quem precisava desse livro era eu. Não era vocês, não. Porque, assim, eu tenho esse livro, olha que ele tá até sujo, ele é amarelo. Ele me dá alergia, porque ele ficou muito tempo guardado, né? Eu sou muito alérgica. Aí cada página que eu abro, acho que vem os ácaros, e eu fico super alérgica lendo esse livro. Eu tenho ele, tem 15 anos. 15 anos que eu tenho esse livro. Já li ele umas 3, 4 vezes, não todo, né? Pegava, às vezes, um texto aleatório ali, abria, porque como é uma página, eu fazia, vou ler hoje esse. Mas agora eu tô fazendo uma sequência direta, né? E vou falar um negócio pra vocês. Gente, eu precisava ler esse livro nesse momento da minha vida hoje. E eu vejo que Deus me chamou para fazer as lives, para abençoar vocês, mas a maior pessoa que está sendo abençoada sou eu mesma. E Deus tem falado tanto comigo. Deus tem me ensinado a enxergar o evangelho por uma ótica diferente, né? Eu tenho refletido muito sobre esse coração do cristão, sabe? Eu tenho refletido muito sobre o que Deus quer que eu me torne, sabe? Como que eu posso viver esse evangelho? E glória a Deus por isso, né? Eu não sei se tem feito sentido para vocês. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender algumas coisas. Tem hora que eu fico tentando usar uns exemplos, né? Eu falo, ai gente, como que eu posso explicar de uma forma mais simples para o povo entender? Então, vocês compartilham comigo, né? Quando vocês puderem, deixa um comentário na aula. O que Deus está falando com vocês? O que esse livro está significando na sua vida? Só para me entender, se vocês que estão do outro lado do telefone, né? Da televisão, que agora vai para o YouTube também, se vocês estão conseguindo entender o que Deus está falando com vocês, né? Compartilha comigo, eu vou ficar bem feliz de saber, tá bom? Então, vamos ler o nosso capítulo e a gente bate um papo aqui. Hoje, nós estamos na aula 45. O tema da aula é manso. Texto. Gente, minha câmera tá embaçada.
Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Eu tô com a minha Bíblia aberta aqui. Aqui tá o Sermão do Monte. Então, a gente já fez os pobres em espírito, que essa aula aqui foi top, viu? Hoje nós estamos aqui, ó. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, vamos lá. Na nossa cultura, a palavra mansidão sugere fraqueza e fragilidade, contornos de tolice ou ingenuidade, até mesmo covardia. Quando você ouve falar que uma pessoa é mansa, a Mariazinha tá aí na live, não tá? A Mariazinha é tão mansa. Nossa, a Márcia é tão mansa. A gente tem uma ideia cultural brasileira de que o manso talvez é uma pessoa fraca, não é uma pessoa tão forte, não é uma pessoa briguenta. Pode representar um pouco de fragilidade. Ah, não, tem que reclamar. Comprei essa xícara e a xícara veio quebrada. Aí você vai pedir uma pessoa mansa para ir lá reclamar? Não. Você vai falar que o manso, ele não vai saber explicar, ele não vai saber falar, né? A gente acha que o manso é ingênuo, que as pessoas vão passar ele para trás. Não é assim? Às vezes covarde é uma pessoa que o povo passa a perna nele, faz ele de bobo. Tá vendo? Você é bobo demais, você fica querendo ajudar todo mundo. Então, essa palavra mansidão, na cultura brasileira, ela tem essa característica de fraqueza, fragilidade, tolice, ingênuo, covarde. Mas me lembro da história sobre mansidão que eu vi contada por um domador de cavalos, e que ilustra bem o que significa ser manso. Quando um domador prepara o cavalo para que ele seja montado, ele deve amarrar as fivelas da sela com cuidado. Depois de se afastar e, por estranho que pareça, desferir um chute na barriga do animal. Então vamos lá, quem aí entende de cavalo? Quando um domador vai preparar o cavalo para ele ser montado, ele tem que pegar as fivelas da sela com cuidado. E depois, ele deve amarrar com cuidado. E depois ele se afasta e dá um chute na barriga do animal. Alguém aí mexe com roça e já viu isso aqui? Porque eu não entendo nada de cavalo. Parece grotesco, mas há uma explicação. Quando um cavalo ele é selado, ele enche seus pulmões de ar e só solta quando alguém lhe monta, fazendo que a sela fique frouxa e o montador caia. Por isso, o domador de cavalos precisa esvaziar os pulmões do cavalo para poder apertar bem a sela. Gente, isso aqui é verdade? A Ana Paula está dizendo que sim, que ela tem cavalo. Que interessante, eu não sabia disso aqui. Esse costume dos domadores de cavalo é muito interessante. Eles sabem que um cavalo selvagem é forte, ousado e impetuoso. E não é covarde, pelo contrário, é esperto e se recusa a se deixar montar. Uma vez domado, não perde sua força, nem seu ímpeto e nem a sua esperteza. Mas agora, toda essa força impetuosa estão canalizadas de maneira produtiva e útil. Os mansos que herdarão a terra são aqueles que têm força, vigor, coragem, discernimento e sabedoria, mas que escolhem não ferir, não agredir de maneira violenta, não enfrentar o mal com o mal. Esses mansos escolheram sofrer o mal e a maldade sem se tornarem igualmente malvados. Entenderam que o pior que podem fazer ao serem agredidos, oprimidos ou injustiçados é agredir de volta, é oprimir de volta ou retribuir com injustiça de volta. A mansidão, ela é a capacidade de sofrer o mal sem se tornar malvado. Meu Deus! Vocês podem falar assim comigo? Meu Deus! O que é uma pessoa mansa de verdade, biblicamente? A mansidão é a capacidade de sofrer o mal sem se tornar malvado. Eita glória!
Se você está sofrendo o mal e a injustiça, não abandone sua posição de seguidor de Jesus. Não saia da luz, não use as armas das trevas para lutar. Lembre-se de que sobre você existe uma promessa de receber a terra por herança. Para exercer domínio é necessário ser manso. Para governar é preciso um coração bondoso, generoso e compassivo, manso. Não permita que o mal transforme você em uma pessoa malvada. Vença o mal com o bem. Não permita que o mal transforme você numa pessoa malvada. Vença o mal com o bem. Já falei com vocês que eu não leio o texto antes de entrar na live. Tão novidade para vocês é o texto quanto é para mim. Eu não leio antes, eu não venho para a aula já com o texto preparado do que eu vou falar. Normalmente eu sou surpreendida tanto quanto vocês aqui. E o Espírito Santo é que fala que ao vivo, né? Eu faço isso porque eu não quero vir mecanicamente, né? Eu não quero chegar com algo já pré-definido, né? Um pensamento. Eu falo, Espírito Santo, o Senhor é lâmpada para os nossos pés, o Senhor é água viva. Então eu vou ler na hora e na hora o Senhor vai explicar para nós, né? Para mim, de uma forma que eu consiga explicar para a turma, né? E eu falo assim que é o Espírito Santo mesmo que fala na minha boca, porque eu não li o texto antes. Gente, isso aqui me ensina. Rafa, não permita que o mal transforme você numa pessoa malvada. Gente, isso aqui fala comigo. Eu sou uma pessoa malvada? Gente, eu não sou uma pessoa malvada. Me considero uma boa pessoa. E você? Como que você se considera? Você se considera uma pessoa malvada ou você se considera uma boa pessoa? Pode responder nos comentários aí. Você acha que você é malvadão? O malvadão? Ou você é uma boa pessoa? Se você é uma boa pessoa, se você se considera uma boa pessoa, como eu também me considero, a gente tem que abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos e trazer um entendimento para a nossa mente, para o nosso conhecimento, que o mal que as pessoas fazem para nós, se nós não tivermos direcionamento de Deus, ele pode nos machucar ao ponto de que nós, sendo bons, nos tornemos pessoas más. Olha o perigo disso aqui, gente. Vou pegar a Nayana de exemplo aqui. A Nayana é minha aluna da mentoria. Vou pegar ela de exemplo. Ela tá aqui ao vivo. A Nayana compartilhou comigo uma vez, né, lá na mentoria. Ela falou, Rafa, ela é empresária, ela do ramo da confeitaria, e ela contando pra mim que teve uma cliente, eu não sei, Nay, se a história é essa mesmo, porque tem muito tempo. Mas parece que ela teve alguém que fez um mal pra ela. Eu não sei se foi uma cliente que comprou, não sei. Teve uma situação que a Nayana viveu, aonde uma pessoa foi injusta com ela, né? Fez algo e ela entrou na justiça. E houve uma ação na justiça. E ela, a mensagem dela, eu não sei se a gente estava fazendo, acho que a gente estava fazendo o Sermão do Monte na mentoria. E a aula falava sobre levar o povo na justiça, porque tá escrito na Bíblia isso, tá? E eu lembro que a gente teve uma aula e eu não sei se foi por isso que a Nayana me mandou mensagem, conversando comigo. E ela me contou essa história. Olha pra você ver, eu tô pegando o gancho, porque essa situação da Nayana pode ser uma situação que muita gente vive. Tipo, você é honesto, você tá trabalhando honestamente, você tá fazendo seu serviço, você tá andando no trânsito e alguém vem e faz o mal pra você. Então, tipo, te compra uma mercadoria e não te paga. A pessoa compra sua casa e não paga você a casa que comprou. Mas você tem que entrar na justiça pra receber. Você trabalha numa empresa e não recebe seu salário? Sei lá. Você tá dirigindo, vem uma pessoa e pum no seu carro e não quer pagar o conserto do carro e você fica com prejuízo. Você é avalista de uma pessoa para ela alugar um imóvel e essa pessoa fica devendo aluguel e você que é o avalizou vai ter que pagar a dívida que não é sua, que é de outra pessoa e ela faz um mal para você. Eu tô pegando várias situações. Você monta uma sociedade com alguém
e chega na hora de trabalhar, a pessoa não quer trabalhar, fica tudo nas suas costas, ou a empresa fica falida e ela não quer dividir as despesas agora, e o trem vira uma confusão nessa sociedade, e você fica com muita raiva. Você entra num casamento, dá tudo de si, entrega seu coração, quando você vai descobrir, a outra pessoa do contrato de um casamento, porque o casamento é um contrato, não honra com o compromisso dela, e quando você vai descobrir, ela é infiel, e ela tá com outra pessoa, casado com você, e você se vê o quê? Enganado, traído, né? Caluniado. Não sei. E a gente passa por muitas situações. Gente, se tem algo assim, é desafiador. Viver é desafiador. Tem hora que eu falo com Jesus assim, eu falo, Jesus, não, já deu, volta. Pode voltar, Jesus. Não, não quero mais viver aqui não, volta. Busca nós. Busca nós, que nós estamos doidos para ir pro céu. Já deu o tempo. Pode voltar, Jesus, volta. Eu oro muito pela volta de Jesus. Oro muito. Falo, Jesus, vamos voltar, Jesus. Vamos, tá na hora. Volta, busca nós, leva nós pro céu. Nós não queremos viver nessa terra mais não. Por quê? Porque eu acho viver uma coisa muito desafiadora. Depois que eu virei gente grande, eu não sei você, mas os meus 30 anos foi um marco na minha vida. Quando eu fiz 30 anos, chorei. Com 30 anos o Daniel tava fazendo 1 ano. Eu fui mãe com 29. No meu aniversário de 30 foi o primeiro aninho do Dani. Então eu tinha um filho de 1 ano. Com 30 anos caiu a minha ficha que eu agora era uma adulta. Eu tô com 37. Já tem 7 anos isso. E eu falei, poxa, agora eu tenho que pagar minhas contas mesmo? E se ficar com dívida, é eu que vou ter que pagar as dívidas. É eu que tenho que pagar as dívidas. É eu que tenho que resolver os BO com as pessoas. Agora minha mãe não me defenderás mais. Não, não tem minha mãe e meu pai para me defenderás. Agora é eu e o Pedro, nós somos os pais da família. Nós somos o gente grande da casa. Gente, mas era muito bom ser a filha e a minha mãe ser a gente grande que resolvia os problemas. Como era bom. Como era bom, mãe. Não, mãe, você não sabe não, eu fiz um trem errado. E agora? Como era bom ter minha mãe como adulta que resolvia tudo e eu era a filha. Mas aí quando eu fiz 30 anos, a ficha caiu. Que eu já estava casada, que eu tinha empresa, que eu tinha que dar conta do BO que eu arrumei pra mim mesma e que eu tinha um filho. E até hoje, ontem mesmo, os meninos estavam na mesa, eu olhei pro Dani e pro Léo na mesa e fiquei pensando, nossa, é eu que sou mãe deles? Muita responsabilidade, eu tenho que educar. E eu me acho jovem, me acho uma garota. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. E eu olho, tipo, gente, eu tô em um corpo de 37, tenho uma vida de 37, mas a minha cabeça é como se eu tivesse 19. Eu sinto que esse tempo todo não passou. Eu olho, tem hora que eu falo assim, gente, é eu que tenho que ensinar sílaba? O Leonardo, nós tá fazendo isso aqui, ó, pro Leonardo aprender B com A, Bá. A gente fala assim, Léo, S com A, ele, K. Leonardo, presta atenção. T com E, O, Bó. Aí eu falei, não, vou dar um soco na cabeça desse menino. Aí fica sentado lá pra ensinar a sílaba. Aí tem hora que eu olho pro Pedro e falo, Pedro, nossa, a gente é que tem que educar, a gente tem que pôr comida na mesa, sustentar, a gente agora que resolve, nós agora somos os gente grande que tem que resolver tudo. Mas eu ainda me sinto aquela garota que tinha minha mãe para resolver minhas coisas. Então, viver para mim ainda é um desafio. Eu acho que a vida do adulto ela é desafiadora, né? E tem hora que eu penso assim, fui eu mesma que pus esses meninos no mundo, e aí eu percebo que é eu mesma, eles me chamam de mãe. E tem hora que eu me sinto jovem pra ser mãe de 2 meninos grandes, que os meus filhos cresceu. Quando eles eram mais bebê, eu não via assim, mas agora a questão grande, o Daniel tá com 8 anos, e aí ele tem uns papos agora que eu olho e eu penso assim, sou eu que sou mãe desse menino. E aí a ficha cai, né? Que, nossa, eu sou adulta. E eu acho essa vida de adulta muito séria. Porque, assim, é muito BO. Muito BO, sabe? Responsabilidades.
E tem hora que eu olho e eu falo, não, eu era uma jovem, morava na casa da minha mãe, alguns anos atrás, e agora a casa, eu sou a dona da casa. E eu que educo. E assim, vocês estão falando aí nos comentários, né, as meninas, nossa, igual eu. E aí eu olho pra vida do adulto e eu acho a vida do adulto muito desafiadora. Porque, gente, a grande verdade é que o povo, os pais da gente não visou pra nós que era assim, não. Quando a gente tem 20 anos, se tiver alguém aqui com 20 anos, eu já vou avisar pra vocês como que é a vida dos 20 anos. Quando a gente tem 20 anos, a gente é mais ousado, a gente é aventureiro, a gente topa coisas, loucas. Mas com o tempo isso vai passando. Você vai ficando um pouco mais... Hoje eu entendo a minha mãe. Com o tempo, você vai ficando mais medroso. Você já pensa agora... Gente, eu me lembro... Vamos pôr quando o Dani nasceu. Eu, com 29. Gente, bora abrir uma empresa! Bora abrir uma empresa. Hoje, vamos abrir uma empresa? Esse trem dá trabalho demais. Eu lembro, eu com 29 anos, montando a La Rafa, né? Porque foi quando eu abri a La Rafa. Eu montando a minha empresa de confeitaria. Eu muito corajosa, eu aluguei a casa lá, o aluguel era caríssimo. Eu nem tinha cliente para pagar o aluguel da casa que eu aluguei para montar a confeitaria. Eu muito corajosa, não tinha medo não. Agora se você falar assim, Rafa, e hoje? Hoje? Não, esse trem vai dar... Não, Pedro, esse trem vai dar trabalho. Não vou mexer com isso não. Não, nós vamos ter que... Pensa, o tanto de horas que nós vamos ter que comprometer para isso. Não, vamos mexer com isso não. Nossa, tá tão tranquila, a vida tá tranquila agora, vamos mexer com isso não. E realmente a gente vai ficando mais velho e você vai perdendo essa ousadia. Por quê? Porque você vai ficando calejado. Você vai ficar calejado das decepções. Você acha que o trem vai dar certo, monta um negócio, investe todo o dinheiro que você tem. Quando vai ver, você não ganha R$1. O dinheiro que entra do negócio é só para pagar fornecedor. Você mesmo não ganha nada, ainda sai com dívida. A vida do empreendedor, gente, ela não é brincadeira, não. Você pega o dinheiro que você guardou, às vezes você sai de uma empresa, pega o acerto do trabalho, né? Pega todo o seu acerto e monta um negócio. Investe tudo. Quando você vai descobrir, você não tem salário. Tô mentindo? Quando você vai ver, você vende. Mas primeiro você tem que pagar o aluguel, você tem que pagar a luz, a internet, a água, comprar material para vender mais. Aí você pensa, mas o dinheiro que entrou eu vou ter que... Quando eu tinha a loja de roupa, em 2024, vendia. O dinheiro que entrava, eu pagava a Carol, que era funcionária, pagava aluguel, aí pagava as contas básicas. Aí juntava um dinheiro. Mas eu não podia pegar esse dinheiro pra mim. Por quê? Porque eu tinha que viajar pra São Paulo e eu tinha que levar o máximo de dinheiro que eu conseguisse. Por quê? Pra me trazer bastante mercadoria. Resumo, gente. Eu não tinha salário. O dinheiro que vinha, que eu reunia na minha mão, eu ia, viajava, chegava lá, comprava mercadoria pra voltar pra trás, pra pôr novidade na loja, pra vender mais, pra pagar o aluguel, pra pagar a Carolina, pra pegar o dinheiro e voltar em São Paulo de novo. E pra mim era um negocinho ou outro. Vai falar assim, ganhei dinheiro. Não. Porque eu até reunia o dinheiro grande, um volume de dinheiro na minha mão. Mas eu tinha que viajar de novo e comprar mais mercadoria. No final, o que eu descobri com a loja de roupa? Que o lucro do meu trabalho, que seria o meu salário, ficava nas roupas que não vendeu. Porque toda compra vendia-se uma parte, outra parte ficava. Aí eu tinha que viajar de novo, trazer novidade para misturar com aquelas que ficou. E fazer mais venda. Mas sobrava mais um pouco dessa roupa. E aí o que acontecia? Chegava no final da estação, por exemplo, final do inverno. Eu tinha que fazer uma promoção. Pra acabar com as roupas de inverno, porque tava entrando o verão. No resumo,
O meu salário, o meu dinheiro ficava naquelas roupas que no final da estação fazia promoção. Eu tinha que vender sem lucro. E aí eu te pergunto, eu não ganhava dinheiro. Aí eu falei, não. Trabalhar esse tanto, olha o tanto que eu trabalho. Pegava ônibus, gente, era 10 horas de ônibus pra chegar no Brás. Comprava de madrugada, carregava sacola pesada, sozinha, na chuva, no frio. Depois entrava pro ônibus de novo, andava mais 10 horas pra chegar em casa. Chegava na minha casa cansada. Aí eu tinha meus filhos, tinha marido. No outro dia tinha que ir pra loja cedo, pôr preço nas roupas, fazer provador pra vender as roupas, porque os clientes estavam tudo doido pra ver. Eu ficava exausta, eu ficava muito cansada. No final não ganhava dinheiro. E a gente vai ficando mais velho e vivendo essa vida cotidiana e vai percebendo que aquela coragem dos 20, aquela disposição de quando eu tinha 20 anos, né? Os sonhos, com 20 anos a gente sonha. E aí você vai vendo que não é bem assim. Que não existe esse fantástico mundo de Bob. Sabe assim? Aí você olha e fala assim, pera, com 37 anos, sabe o que eu falo pra vocês? Não, pera, o que vale a pena nessa vida? No final, eu chego na conclusão, com 37 e falo, poxa, trabalhei muito, vi dinheiro passar pela minha mão, mas o que ficou na minha mão? O que ficou na minha mão? Eu paguei todo mundo, eu paguei os fornecedores, e o que sobrou pra mim? Depois de ter trabalhado tanto. E a gente vai ficando desiludido com a vida. Você vai perdendo a graça com as coisas. Você vai... Aí é onde... E eu falo assim que é um trabalhar de Deus mesmo a nossa vida. Porque Deus vai mostrando outros valores, né? Porque no final você trabalha. Você não tem tempo pra você. Você não tem tempo pra aquilo que é importante pra você. E assim, não é fácil. Não é fácil. E agora, gente, para quem quer montar um negócio, a Sueli. Eu, Sueli, quando vejo uma pessoa que eu falo, boa sorte. Boa sorte. Até porque o Brasil tá vivendo uma crise econômica violenta. E uma pessoa que tem pouco dinheiro, porque uma coisa é o rico. Minha internet tá dando uns picos, viu, gente? Se pausar aí, vocês aguentam a mão. Você tem que ter pelo menos um tempo, o capital de giro, 1 ou 2 vezes aquele dinheiro para manter a sua empresa girando, né? E 50 mil não dá. Então, por isso que eu olho pro pequeno empreendedor e eu falo para ele, corajoso. Minha opinião, quem que foi que escreveu aqui? Juliane, melhor é ser CLT. Minha opinião, vai trabalhar pros outros. Vai trabalhar pros outros. Quem é CLT... não valoriza o ser CLT. Só quem já teve empresa e sabe o que eu tô falando é que sabe que ser CLT é a melhor parte do negócio. Você tem seu salário, você monta sua despesa em cima daquilo que você ganha. Você vai lá, presta seu serviço, volta para sua casa, tem férias, tem 13º, né? Você cumpre horário, você tem hora para entrar, hora para sair. O dono do próprio negócio não tem férias, não tem 13º, não tem hora para entrar e sair e não tem salário. Então, essa é a realidade. Mas o meu assunto aqui não é isso, né? O que eu quero dizer é que ao longo dessa jornada que chama vida, né? A gente sofre muito. Ê, Tiago! Gente, o Tiago é um dos meus seguidores mais antigos, né? Tiago Alcides. Ô, Tiago, você tá aqui no meu Instagram antes do Dani nascer. Eu acho que o Tiago é meu seguidor antes do Daniel nascer. Mais de 8 anos que é meu seguidor. Tiago, beijo da Rafa, que saudade de você, viu? Muito feliz de ver você aqui comigo. Seguidor antigo. O Tiago viu minha história inteira, minha vida. Me acompanha assim, nossa, desde que o Dani era bebê. Eu acho que antes do Dani nascer, eu acho que o Tiago me acompanha. Ô, gente, o que eu quero falar? Olha lá ele, sou das antigas. Eita, glória. Como que eu quero deixar uma mensagem de Deus para sua vida, de uma forma dinâmica, de uma forma assim, vida na vida, né? Aqui no Mateus, capítulo 5, versículo 5, Jesus ele tá fazendo um discurso.
e ele dá algumas orientações. E ele fala, olha, bem-aventurados os mansos, porque eles vão herdar a terra. E aqui tá dizendo o seguinte, que nós não devemos permitir que o mal transforme nós, que somos boas pessoas, em pessoas malvadas. Ele traz que o conceito de humildade, de mansidão, diferente do que as pessoas acham, né? Que quando você vê uma pessoa muito mansa, uma pessoa que fala baixo, uma pessoa que é calma, a gente tem a impressão que essa pessoa, não dá conta de resolver problema, não. Então a gente julga que o ser manso tem a característica de fraqueza, de uma pessoa frágil, de uma pessoa ingênua, que as pessoas vão passar a perna nela. Só que não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que a mansidão é não se deixar ser moldado pelo mal. É não deixar que a gente se torne maldosos em atitudes porque fizeram mal com a gente. Então ele discorre que ao longo dessa jornada chamada vida, nós vamos ser feridos, nós vamos ser decepcionados, nós vamos ter calúnias, pessoas vão falar mentiras ao nosso respeito, nós vamos ter perseguições, seja no trabalho, seja na família, seja nas amizades, né? A sociedade, ela é má, o ser humano, ele é corrupto, o ser humano é egoísta e a gente tá no meio desse bafafá todo. Você pode ser a pessoa mais boa da vida, que você vai sofrer calúnias, perseguições, injúrias, e diante da maldade que a vida vai trazer, você tem a opção de se tornar maldoso como quem machucou você, ou você tem a opção de se manter manso como Jesus era. Tem um texto bíblico que Jesus ele fala assim, aprendam comigo que sou manso e humilde de coração. Quando Jesus ele diz que ele era manso, você acha que Jesus era fraco? Você acha que Jesus, por ele ser manso, ele era frágil? Ele era enganado? Você acha que por Jesus ser manso, ele era ingênuo? No seriado do The Chosen, na temporada 5, vai mostrar a ceia, que é o momento antes de Jesus ser preso, onde Jesus senta com os 12 discípulos e ele vai fazer a ceia com esses discípulos. Não sei se você já assistiu esse episódio, que é a hora que Jesus vai lavar os pés de Judas. Assistam o The Chosen, gente. Eu tô falando The Chosen todo dia. Na temporada número 5, tem um episódio que Jesus vai lavar os pés dos discípulos e tem uma cena que ele lava os pés de Judas. E na hora que Judas senta na cadeira e Jesus vem com a bacia para lavar o pé dele, Jesus chama ele de amigo. Jesus fala, amigo, eu vou lavar o seu pé. Jesus, ele se caracteriza como um homem manso. Ele fala, aprendam comigo que sou manso e humilde de coração. Então ele fala, eu sou uma pessoa mansa. Mas o fato de eu ser uma pessoa mansa não significa que eu sou uma pessoa ingênua. O fato de eu ser manso não significa que eu sou uma pessoa fraca. O fato de eu ser manso não significa que eu sou uma pessoa covarde. Então, ainda que a gente enxergue que pessoas mansas na nossa cultura hoje seria uma pessoa frágil, covarde, que não revida o mal com o mal, porque Jesus não revidou o mal com o mal. A mansidão de Jesus levou ele a agir como? Porque se nós estamos aqui para ser discípulo, se nós estamos aqui para aprender com o mestre que é Jesus, nós precisamos olhar para Jesus e ver como que Jesus se comportou. Quando Judas, o traidor, estava diante de Jesus, como que Jesus lidou com o traidor? Jesus mandou o traidor sair da casa dele? Jesus mandou Judas embora? Falou, Judas, você não vai comer aqui não. Judas, não olha na minha cara não. Para mim, o episódio de Jesus com Judas nessa cena foi uma das partes que Deus mais falou comigo. Porque eu hoje tenho que conviver com pessoas que falam mal de mim. E eu já sofri muito com isso. Hoje estou aprendendo a lidar. Aprendendo a lidar com pessoas que me maldiz, mas que eu tenho que beijar, que eu tenho que abraçar. Porque não seria melhor
Uma vez que aquela pessoa fala mal de mim, que ela me critica, que ela não gosta de mim, que ela inventa mentiras com o meu nome, não quero essa pessoa perto de mim. E tem hora que eu tenho até umas dúvidas, porque eu falo assim, não, mas é sem vergonha, porque faz o que faz e ainda tem coragem de beijar meu rosto. Mas sabe o que o Senhor falou comigo? Que teve um dia que eu fiquei meio brava, eu falei, Jesus, não é possível que não tem vergonha na cara? Fala mal de mim, me critica, mas beija meu rosto. Oi, Rafa. E eu queria dar na cara da pessoa. E o Senhor falou comigo, Rafa, essa é a vida. A vida é assim. Você vai ter que sentar para comer na mesa com gente que é traidor. Com pessoas que são infiéis. Hoje ela tá do seu lado, amanhã ela vira as costas e vai embora. Porque uma coisa, gente, é você estender a mão e ajudar pessoas que são fiéis a você. Como é bom ajudar gente que é parceiro, que é amigo, que é companheiro. Você tá comigo, eu tô com você. A gente não quer ajudar a gente assim? A pessoa tá passando por um momento difícil, você vai lá ajudar ela. Mas no momento que você também tá precisando, ela te ajuda. Parceria, companheirismo. Como é bom dar a nossa vida pelos nossos irmãos, que são nossos irmãos de volta. Quando você vai olhar para a vida e fala assim, o ideal seria isso, mas isso não é a realidade. Quando você se torna um discípulo de Jesus, você vai ter que comer com traidores. E talvez essa foi a realidade mais difícil de eu engolir sendo uma discípula de Jesus. Ao ponto de eu querer desistir. Já pensei em desistir muitas vezes. De olhar e falar, eu não consigo ser falsa. Eu não consigo, Jesus, viver dessa forma. Saber que uma pessoa fala o que fala, faz o que faz, e eu ter que sorrir, tratar bem, beijar e orar por ela. Tem que orar por ela. Tem que abraçar ela, tem que pregar para ela. Tem que comer na mesa com ela, pegar o prato e comer junto. Isso foi uma das coisas que mais foi difícil para entrar na minha cabeça. E o Senhor tem me ensinado dia após dia, porque eu sou ser humana, tô aprendendo também, porque eu sou aluna. Ele tem me ensinado que a maldade das pessoas não pode me transformar numa pessoa má. E é o que ele escreveu. Não permita que o mal transforme você numa pessoa malvada. Muita gente é má comigo. Muita gente faz coisas terríveis comigo. E a forma que eu vou tratá-las fala mais sobre mim do que sobre elas. E quando eu olho para Jesus servindo Judas, lavando os pés de Judas, comendo com Judas, eu paro e falo, meu Deus, é nesse nível que eu tenho que chegar? E ele fala assim. Eu olho para Jesus fazendo isso, sabendo que Judas era o traidor, que Judas ia entregar ele ia ser morto por causa do bendito Judas. Eu falei, e Judas ainda entrega Jesus beijando no rosto dele. Ele fala, aquele a quem eu beijar é ele. Ele fala para os fariseus. Ou seja, ele entrega Jesus na mão dos fariseus com um beijo no rosto. E ao assistir The Chosen, eu choro, porque eu acho isso uma injustiça. O senso de justiça dentro de mim grita nessa hora, porque eu falo, injustiça, safado sem vergonha, vão bater nele, no Judas. Só que ao olhar para a cena do The Chosen e ver como Jesus se comportou diante de Judas, o traidor, ele fala, Rafa, é assim que você tem que ser. É dessa forma que você tem que se comportar. E isso tem que matar o nosso eu. Porque você ser maltratado e não maltratar de volta é muito difícil. Porque a nossa natureza quer pagar o mal com o mal. Isso é um instinto nosso. A minha natureza é, falou mal de mim? Vou contar o que fez também. Que eu sei podre de um monte de gente e não posso abrir minha boca pra falar. Gente que faz mal pra mim. E aí eu penso, meu Deus, que vontade de pagar o mal com o mal. Que vontade de ser malvada.
Mas o Senhor fala: Rafa, os talmidim de Jesus são mansos. O talmidim, ele tem que carregar uma característica de mansidão. E mansidão, Rafa, não é ser bobo. Mansidão não é ser ingênuo. Mansidão não é ser fraco. Mas mansidão é não permitir que o mal que te fizeram te transforme numa pessoa malvada. E aí eu falo pra vocês: uau, uau, uau. Passar pela vida, ser injustiçada, ser caluniada, ser perseguido, ser traído, lidar com gente traidor, ter que comer com esse povo, ter que orar pra esse povo, ter que pregar pra esse povo, não poder ir embora. Que vontade de pegar minhas coisas e ir embora. Não. Tem que amar, tem que servir, tem que perdoar, tem que dar novas chances e novas oportunidades. E aí é onde você vê o seu coração sendo lapidado pelo Senhor. É onde você olha pra dentro de você e pensa: ai, que vontade, mas eu não faço o que me dá vontade. Eu faço aquilo que o Senhor me chamou pra fazer. Fácil não é, mas é o que agrada a Deus. E agradar a Deus não é cantar louvor, não é só, né? Porque não é só cantar louvor, participar de um culto dentro de uma igreja, ajudar numa cesta básica, não. Agradar a Deus é aqui dentro. É quando você controla a sua humanidade. É o domínio próprio. O que é o domínio próprio? É quando eu quero pagar o mal com o mal, mas eu calo a minha boca. Eu não respondo, eu não me vingo, eu não entro na justiça, eu simplesmente entrego nas mãos de Deus e deixo o Senhor fazer justiça por mim. A própria Bíblia diz, né, que Ele é um Deus justo, que Ele odeia a balança desonesta e que a vingança pertence a Ele. A justiça de Deus não é a nossa. Ele não age como a gente agiria. Mas Ele sabe o que é bom. Ele sabe como corrigir seus próprios filhos. E Ele diz: a sua parte, Rafa, é obedecer. O resto é comigo. Por isso que nós devemos amar os inimigos e orar por quem nos persegue. Se você ler o Sermão do Monte, né, meu desafio é que você leia o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Vai ter uma parte aí que vai falar: ame os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Abençoe quem te amaldiçoa. Então a pessoa tá falando um monte de mentira com seu nome e você fala muito bem dela. Eu tenho aprendido com o Senhor que aqueles que me fazem o mal, eu trato 5 vezes melhor. Os que fazem algo contra mim é os que eu sou mais generosa, é os que eu sou mais agradável, são as pessoas que eu mais dou sorriso, são as pessoas que eu mais sou simpática. Ele falou: Rafa, você vai andar na contramão do mundo. Você vai pagar o mal com o bem. Você sabe que te fizeram isso e isso, mas você vai retribuir com o bem. Já chorei muito em algumas situações, mas tenho aprendido que isso agrada a Deus. Isso me torna uma discípula verdadeira de Jesus. Isso é o que Jesus faria no meu lugar. E isso é o que Deus espera de mim. Então eu encerro essa aula dizendo para você que eu entendo o que você passa, acolho a sua dor, acolho sua traição, acolho o seu abandono, né? Talvez você tá passando uma fase da sua vida que você perdeu a graça, né? Às vezes você olha assim, você vê tanta injustiça, você fala: Deus, mas isso não tá certo. Deus, mas isso é injusto. Deus, mas olha. E Ele fala: não deixe que o mal que o mundo tem
te transforme numa pessoa maldosa, malvada. Não se torne numa pessoa malvada porque te feriram. A psicologia, quando ela vai estudar alguns comportamentos humanos, ela percebe que muitas das coisas que as pessoas fazem na maldade é porque fizeram com ela. Então, por exemplo, uma pessoa que abusa, muitas vezes foi abusado. Olha pra você ver. Normalmente, um abusador também foi abusado. Normalmente, um agressor também foi agredido. Percebe como que essa maldade, ela corrompe? Então, uma criança que o pai espancava ela quando ela era criança, o pai era grosso, o pai era, como que fala? Tem uma palavra. E ele se torna um agressor. Aquela criança cresce. E ela replica aquela agressividade com os filhos. E ele se torna um agressor do próprio filho. Então, normalmente, quem bate muito, apanhou muito. Quem machuca, é porque foi machucado. Você entende que é uma linha muito tênue, é fina. Porque a sua natureza humana vai querer pagar o mal que te fizeram com outro mal. Você faz isso sem perceber. E você se sente justiçado quando você paga o mal com o mal. Quando você revida o mal que te fizeram, você fala, vou fazer justiça. E isso não vai ficar assim, não. Vou chamar um advogado, vou entrar na justiça, vou meter um processo. E a gente sente que a gente está sendo justificado quando a gente paga o mal com o mal. Fez sacanagem comigo, eu vou fazer com você também. Isso é da natureza pecaminosa do ser humano. Então, a gente não tem que fazer força para isso. A pessoa bateu no seu carro e não quer pagar, não quer responder por isso. Você fala, vou ligar para o advogado agora, vou meter um processo. A gente faz isso automaticamente. Você não fica, na dúvida. Não. Pagar o mal com o mal é a nossa natureza. A gente faz sem perceber, você já tá pagando o mal com o mal. Falaram mal de você, você fala mal de volta. Porque você não sabe quem que ela é. Safada, sem vergonha, vagabunda. A gente usa da maldade que estão falando de nós para revidar a maldade da pessoa. E fala mal, e critica, e põe defeito. Isso é a nossa natureza humana. Mas o chamado hoje nessa aula, para mim e para você é: não permita que o mal que estão fazendo com você te transforme numa pessoa malvada. Porque não é sobre você, é sobre a pessoa. O mal que eles fazem comigo não pode transformar eu, Rafa, que sou uma pessoa boa, generosa, em alguém ruim, porque são mal comigo. Porque a maldade deles não é sobre mim. Então o desafio de Jesus é: retribua o mal com o bem. E quando a gente faz isso, a sociedade fala que a gente é bobo. Você é bobo demais. Você vai ajudar essa pessoa, mas você já ajudou quantas vezes? Você vai ajudar de novo? Nossa, é muito boba. Porque a sociedade não tá pronta para viver isso. A sociedade não tá pronta para ver a gente pagar o mal com o bem. Mas é isso que agrada a Deus. Isso faz de nós discípulos verdadeiros de Jesus. E eu oro para que o Senhor fale ao seu coração. Se você está vivendo alguma situação pontual hoje, de alguém que fez algo ruim com você e que você está com o seu coração com muita raiva, com muita vontade de pagar o mal com o mal, recalcule a rota. Recalcule a rota. Deus está usando a minha vida hoje para falar com você: não pague o mal com o mal. Não deixe que o mal que te fizeram transforme você numa pessoa malvada. O Senhor nos chama para sermos generosos. O Senhor nos chama para dividir o que a gente tem. O Senhor nos chama para ser pessoas bondosas. Pessoas que são boas, que tenham atos de bondade. O Senhor nos chama para ter paciência. O Senhor nos chama para ser alegres, para que a gente viva em paz, para que a gente ame o próximo. Então, Deus nos dá um desafio e o Espírito Santo transforma a gente. É Ele que transforma a gente. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que essa aula possa ter impactado seu coração como impactou o meu. E que essas palavras,
Entrem dentro de você e gerem em você um discípulo verdadeiro de Jesus. Se teve alguma coisa nessa aula que falou fortemente ao seu coração, deixa um comentário pra mim, escreve aí na hora que eu salvar o vídeo. Lembrando que eu vou colocar as aulas no YouTube, quem quiser assistir por lá, viu? Beijo, 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 gente. Fui!